Ele é um cara amigo, ele é um cara bacana, é um cara gente boa, ele é um cara... Eu estou falando cara porque, nesse primeiro momento, eu quero deixar como ele é o cara. É um cara que puxa a minha orelha, é um cara que me aconselha, é um cara que me ajuda e que é um exemplo para a minha vida como pessoa, como profissional e como um cristão. E eu digo isso porque eu já tive a honra de dividir alguns momentos de algumas programações religiosas com ele, e ele ali me ajudando, me incentivando, dando o caminho. E hoje eu tenho a honra mesmo, com todas as letras, não maiúsculo, de bater esse papo com ele. E estou nervoso por isso, deixar bem claro. Meu amigo, professor e vereador Gurita. Meu querido, a honra é minha, né? Quero cumprimentar todos que estão assistindo o nosso podcast, esse bate-papo delicioso que eu gosto muito de conversar assim descontraídamente, e dizer a você que a honra é minha, porque sempre fui um admirador seu também, um jovem que sempre se mostrou intrépido, com visão de futuro, né? Sonhador, e muitas vezes que ele tinha a oportunidade de conversar com você, interpelar sobre os seus sonhos, né? Dos seus projetos de vida, que eu sempre acho muito bacana, muito futurista, e que eu disse, mas eu não teria a coragem desse jovem fazer o que ele faz. Eu já lhe disse isso uma vez. Eu não tenho a coragem de fazer o que Salatiel faz, né? E a gente aprende muito com pessoas como você, porque você sai do comodismo da vida, do pensar pequeno. Acho que é importante que a gente pense grande, né? Os projetos, as ações, enfim, pensar grande, porque quem pensa grande vai colher grandes coisas, quem pensa pequeno vai colher pequenas coisas. Então, a nossa relação sempre foi essa, de eu lhe admirar como um jovem promissor, com a visão futurista, um sonhador, que eu vou repetir, não tenho coragem de fazer o que você faz assim com tanta intrepidez. Por isso, eu sempre me juntei a você nas suas ações, né, para a gente caminhar junto em alguns projetos, enfim. Verdade. Até porque a responsabilidade com você vai ser eterna. Eu fui padrinho do seu casamento. E quando a gente é padrinho no casamento, eu digo, o padrinho não é aquele que só aparece no casamento e depois some. Não. Você está acompanhando o dia a dia da pessoa, para estar sempre batendo um papo, enfim, e seguindo a vida. Mas eu quero dizer que eu também sou seu fã. Eu te agradeço mesmo. Quando você falava aí, eu lembrei de uma vez que eu passei mal. A única vez que eu lembro que eu desmaiei, e foi o Gurita que me segurou no corredor do hospital, ainda era lá em cima na Conquista. Lembra disso, né? Lembro, sim. Eu tive um derrame. Obrigado por tudo, Gurita. Mas começando aqui um pouco, né? Eu sempre começo fazendo 3 perguntas aqui. Quem é Gurita? Nasceu aonde? Qual é o seu prato preferido? E aí, o outro eu já sei que é um defeito que ele tem. Qual é o time que você torce? Eu nasci ali na Rua das Oficinas. Uma das oficinas é ali no centro da cidade, aquela rua ali que vai dar na Ponte Nelson Montal, aquela parte de cima. Sim. Aquelas casas ali em cima, eu nasci ali. Logo após o meu nascimento, eu fui morar na Princesa Isabel, na Rua Santa Inês. Na Rua Santa Inês. Aos 5 anos de idade, eu saí da Princesa Isabel e fui morar na Conquista e não saí mais. Né? Fui conquistado pela Conquista. Fui conquistado pela Conquista e não saí mais. Então, hoje ainda, eu moro no bairro da Conquista. Às vezes fico dividido entre a Conquista e o São Domingos. Né? Aí fico metade de semana lá, metade de cá, mas essa é a minha vida. Meu prato predileto, eu gosto muito sempre de uma massa. Gosto muito de uma massa, gosto de um macarrãozinho, com aquela farofinha de manteiga e com aquele franguinho assado. Ainda bem que eu já tomei café. Já tava batendo, mesmo assim tá batendo uma fomezinha. Não e tá? Aquela saladinha, o meu prato predileto é esse. E o meu time é um time que todo brasileiro que gosta de futebol e que quer torcer sempre melhor é o Mengão. É um time que é a paixão do povo brasileiro, é o melhor time do mundo e a gente não vai discutir por causa disso. Não vamos não, mas teve uma fase que a gente ficava, quando o Flamengo perdia, eu ficava mandando mensagem pra ele, o Palmeiras perdia, ele mandava pra mim, a gente ficava nessa fase, né? Acabou, que agora a Copa do Mundo seria um momento bom, mas não deu bom nem pra mim, nem pra tu, então vamos mudar esse assunto, né? É verdade. A gente continua sem mundial, a gente, né? Mas vou dizer uma coisa a você, o Flamengo, sim,
o Flamengo ganhou pro Chelsea, você sabe disso. Os times do brasileiro que se enfrentaram com o Chelsea perdeu. O Palmeiras, inclusive, perdeu. Eu não sei o Fluminense hoje, mas não vejo o Fluminense com time para ganhar do Chelsea. Eu vou torcer pro Fluminense. Mas vou torcer pro Fluminense, que é Brasil. Sim. O que eu quero dizer é o seguinte, o Flamengo ganhou 3-1 pro Chelsea. O que eu quero dizer, aquela infelicidade que o Flamengo deu daquele outro jogo, o time que o Flamengo perdeu, que tirou com o Bayern de Munique, 10 minutos de jogo, o Flamengo perdeu o jogo, porque tomou 2 gols. Se o Flamengo não toma aqueles 2 gols no começo, o Flamengo ganha aquele time, que o time do Flamengo é melhor do que aquele também. É melhor do que ele, é melhor do que o Chelsea. Então, eu quero dizer, se o Flamengo passa, não dá aqueles 10 minutos de azar, o Flamengo hoje poderia ser campeão do mundo. Né? Começou meio que apagado. Um apagão. O Flamengo seria campeão do mundo hoje. Mas ainda bem que teve esse apagão, né? Ainda bem, né? Eu, como palmeirense, fiquei feliz. Apesar de todos os jogos dos brasileiros, eu torci pros brasileiros. Eu também, eu torço pro brasileiro. Eu torci pro Palmeiras. Pela primeira vez, eu me vi gritando do gol do Flamengo. Eu falo, cara, como é... Que é assim, independente do clubismo, não é porque tá em frente das câmeras, não. Eu fiquei, meu Deus, velho. Eu tô torcendo pro Flamengo, torcendo pro Botafogo, né? Mas essa ideia do torcer pro brasileiro, de querer ver a nossa nação sempre sendo bem representada, isso é muito bom. Eu digo isso com muita tranquilidade, eu falo muito com o Danilo, meu filho, com os amigos e tudo. Eu não vou torcer para um time de fora do Brasil de jeito nenhum. Eu acho, não sei, mas eu tenho assim algo comigo que é até a ignorância. Eu fazer isso. Eu estou dizendo eu fazer isso. Porque concordo. Eles lá não fazem isso conosco. Não, pelo contrário. Eles lá, eles torcem por eles. Né? Então, por que nós daqui vamos ficar torcendo por eles? Não. Torço por minha nação. Eu sou barrista. Eu torço por minha nação. Pode ser o time que for. Jogando com o time estrangeiro, eu torço por minha nação. Porque eu acho que nós temos uma nação forte, bonita, próspera. E nós temos que estar sempre honrando com essa nação. Perfeito. E já pegando esse pensamento aqui, né? Você foi professor. Aposentou? Ou ainda continua ali? Aposentou, né? Aposentei. Também. Quase que não para, né? Eu via você saindo da câmera, tirava o paletó e a gravata, vestia a roupa de professor e ia para a escola. É verdade. Agora está só legislando. Eu fui professor quase 40 anos, né? Eu comecei em 1980. Por que você foi professor? 80. Por que você escolheu professor? Como foi? Eu sempre me identifiquei com o esporte, né? Na minha fase de criança e adolescência, a minha vida era o esporte. Né? Era o esporte. E essa minha vida devotada ao esporte me levou a ser professor de educação física. Legal. Natural. Né? Então, em 1980, eu comecei a minha vida de professor no Colégio Vitória. Foram 22 anos que eu dei aula no Colégio Vitória. Sim. Depois, concursado do município, concursado do Estado. Aí, agora na pandemia, minhas aposentadorias chegaram, né? E eu me aposentei na pandemia, entendeu? Ali em 2019, né? Mais ou menos. Foi isso. E aí me aposentei como professor. Hoje cuido só da minha vida política, minha vida também religiosa, que eu gosto muito. Eu sou assim uma pessoa devotada às questões do Evangelho, gosto muito de seguir o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Mas o que me tornou professor foi a minha vida devotada ao esporte. Eu fui jogador de basquete, joguei basquete, seleção de Ilhéus. Fui seleção baiana de handebol. Disputei campeonato baiano de remo, fui remador profissional. Olha que legal. Eu fiz atletismo, pratiquei atletismo há muitos anos. E minha vida foi isso no esporte, né? E joguei capoeira também. Eu joguei capoeira por um período muito grande também, entendeu? No Grupo Luanda. Então, minha vida foi isso. O esporte sempre foi em mim. Tá no DNA. DNA, algo muito forte. Como surgiu essa parte agora, esse desejo político? Como foi essa... Foi um convite? Já estava ardendo? Foi a partir de uma necessidade? Me explica melhor essa parte aqui. Eu não suportava política. Eu era aquela pessoa que ia, no dia da eleição, votar e depois ia para a praia, indignado que eu fui votar. Eu era assim. Mas eu assumi um cargo, a convite, né, na época de um amigo chamado Ivo Badaró, hoje é falecido ele, de chefe do setor de esportes comunitários do município. Como eu era um esportista muito nato, muito ouvido, ele viu em mim uma pessoa capaz de trabalhar aquela pasta para movimentar a cidade. E aí eu fui e comecei a fazer um bocado de eventos em Ilhéus, esportivos,
muitos eventos mesmo, na área de esporte comunitário. Pra você ter ideia, esse esporte comunitário, eu colocava material em um caminhão, eu e meu querido amigo Mazinho, que hoje é o pastor Mazinho, Sim. que foi o responsável em estar hoje na política. Eu vou falar daqui a pouco sobre isso. E nós íamos nos bairros fazer esporte comunitário. E nessa idas e vindas, eu criei alguns esportes assim interessantes aqui em Ilhéus. Eu criei o Vassourobol. Você já ouviu falar no Vassourobol? Não, agora. O Vassourobol é o futebol de vassoura. Eu cheguei em uma comunidade, São Miguel. Me lembro que uma das comunidades que eu fiz Vassourobol foi no São Miguel. Estou anotando aqui. Aquelas senhoras ali, esposas de pescadores, né, domésticas, enfim, elas não tinham tempo para praticar nenhum outro tipo de esporte. A vida do lar, da pesca, enfim. E eu levei o esporte comunitário para aquele bairro. E eu pensei, o que é que eu vou fazer com essas senhoras? Eu digo, elas sabem varrer casa. Se elas sabem varrer casa, eu botando uma bola, elas vão saber tocar a bola com a vassoura. Sim. E assim criei o Vassourobol. Fiz 2 times de mulheres de vassoura, coloquei a bola com 2 gols, e elas iam bola uma para outra de vassoura, e gol de vassoura. Foi uma delícia. Imagino. Uma delícia aquele Vassourobol que eu criei. E também, como ele é uma cidade praiana, e a maioria dos lugares que nós íamos fazer esporte comunitário era ambiente próximo de praia, o basquete de areia também. Basquete de areia, eu fiz 2 tabelas de basquete móvel, eu levava naquele caminhão com o pessoal, Sim. e nós fixávamos na areia, e o basquete de areia também. Como é que a bola é Aqui, pingada? só passe. Só passe. Só passe, não tinha drible, Sim. só passe e arremesso. Que legal. Era maravilhoso. E o handebol de areia também, né, aqui em Ilhéus. A minha forma, fiz basquete e o handebol. Então, essas questões em Ilhéus sou eu que criei aqui como chefe desse setor. Aí, esse chefe que me convidou, meu nome começou a aparecer demais. E ele começou a ficar estranho comigo. Eu não entendia por que ele ficava estranho comigo. Eu perguntei hoje o pastor Mazinho, por que esse amigo está estranho comigo? Era por causa de uma coisa. Ele botou você aí para o nome dele aparecer, mas quem está aparecendo é o seu. Porque você é um político nato, sem saber que é. Uhum. Então, eu digo, rapaz, é mesmo, mas fiquei assim, né? Ele, pois é, então você deveria ser candidato a vereador, Gurita. Mas eu, rapaz, você é doido. Rejeitei na hora. E rejeitei por um bom período. Mas Mazinho é aquela pessoa tinhosa, né? Até que ele me convenceu. E assim eu fui ser candidato. Né? É incrível que a minha primeira... Eu era filiado ao PT na época. E seria candidato pelo PT. É a minha família ali. Sim. Né? Mas eu fui em uma reunião do PT e não gostei muito do que vi na época. Aí me desfiliei, me filiei ao PT do B. E naquela época foi apoiar a doutora Rúbia. Teve até aqui em seu programa. Sim. Eu assisti ela no seu programa, aqui no podcast da TITV. E ela foi candidata a prefeita na época, a Rúbia. E ali eu entrei na vida política, através apoiando ela para prefeita, que eu achava um nome bom. Uma mulher, a primeira prefeita de Ilhéus. Ela é aquela mulher rompedora, intrépida. E eu era professor dos filhos dela no Colégio Vitória. Eu fui professor de Rita, de Camila e de Joaquim. E os meninos ficavam me pedindo, né, professor? Sim. Aí eu fui. Aí me candidatei a vereador de um partido aliado a ela, PT do B, ela era do PSC, mas naquela época puxaram o tapete dela. Ela não pôde ser candidata a prefeita. Os mangangões da política de Salvador puxaram o tapete dela e ela era a primeira em pesquisa na época. Aí ela voltou, né, decepcionada na época com o Paulo Souto, essa turma aí, e se aliou a Jabes. Aí fomos apoiar Jabes. Jabes ganhou para prefeito, era o terceiro na pesquisa. Ganhou porque o Rubem foi apoiar ele naquela oportunidade. E eu entrei na política, fui candidato 3 vezes perdendo. Perdi a primeira, perdi a segunda, perdi a terceira. Hoje já virei o jogo, já estou no lucro. Já é o 4º mandato. 4º mandato, que na verdade nós diríamos que é o 5º, porque eu fiz uma candidatura a prefeito, sim, que ali eu seria o vereador mais votado da cidade de Ilhéus. Eu tinha sido o 3º mais votado, o 5º, depois 3º, eu seria o mais votado. Mas fiz uma opção, uma experiência para uma candidatura a prefeito, né? E estou seguindo a vida política, que eu gosto muito. Me sinto vocacionado para a política.
Eu sempre tenho uma pergunta aí, pra gente entrar nesses seus projetos, que eu sei que você é um dos vereadores, é o vereador mais atuante, né, aqui em Ilhéus, e é premiado por isso, vamos chegar lá. Sim. Mas ainda pegando aqui a sua decisão de seguir uma carreira política, como foi isso para a família? Porque, assim, você vinha, a princípio, de não querer, né? Sim. E com certeza a esposa, a família, meio que também lhe apoiava nisso ou não, de não Sim. querer. Sim. Quando você decide ser político, nem sempre é bem visto pela família, é bem aceito. Como foi quando você disse, não, eu vou sair candidato para a sua família? No primeiro momento, todo mundo contra. Inclusive Leninha, minha esposa. Sim. Contra. Ela também não gostava de política, né? Enfim. Mas você sabe que as nuances da vida... Você já foi fazendo a política dentro de casa, fala a verdade. As nuances da vida você começa, né? Sim. Aí encosta um, encosta outro, para apoiar, aí começa a envolver você. Sim. E você também se sente envolvido, né? É natural isso. Aí você vai convencendo os outros também a dizer é importante que você esteja por isso, por aquilo, né? E a nossa pauta naquela oportunidade era apenas o esporte. Eu tinha como uma regra fundamental a gente ter um esporte de Ilhéus forte, um esporte pujante, organizado. Tanto que, em outra oportunidade, eu assumi a direção, eu fui chefe de esporte comunitário na primeira, em uma outra eu fui diretor de esporte, onde foi o melhor momento, as pessoas falam por aí, eu digo, repito, o melhor momento do esporte de Ilhéus foi aquele, né, onde nós criamos os Jogos Abertos da Mata Atlântica, o JAMA, trazia todo o estado da Bahia aqui para Ilhéus, no aniversário da cidade, eram 4, 5 dias de jogos, tomando a cidade toda, as grandes competições, criei os Jogos Estudantis em Ilhéus, Juventude Saudável, criei a Olimpíada Intercolegial, né? Criei o Interbairro no bairro de futebol, então muita coisa. Então foi pujante o esporte, foram 10 anos de JAMA. E para não perder o fio da meada da pergunta, você vai convencendo as pessoas e vai montando o grupo, e você caminha. É uma coisa natural, a família acaba vindo com você. Perfeito. Porque a família nunca quer que você caminhe sozinho, né? Sim. Ainda mais minha família. Nós sempre fomos muito unidos, né? Os irmãos, a família toda, e vieram comigo, e até hoje estão comigo, sempre me apoiando nas minhas decisões. Me permita pegar esse momento da família, você teve uma perda recente de mamãe. Foi esse momento? Foi. É muito difícil. É muito difícil quando eu tenho que falar da perda de minha mãe, porque minha mãe era uma pessoa que significava amor, acolhimento. Eu posso dizer que eu tive uma mãe de verdade. O sepultamento dela, quando eu dei a oportunidade da palavra lá, eu disse para todos os ouvintes, se eu pudesse negociar com Deus, eu que gostaria de vir do mesmo ventre, para ser criado pela mesma mulher, Dona Maria Vitória, uma mulher forte, guerreira, dedicada à família. E eu, particularmente, tinha uma relação com minha mãe muito íntima. Eu tinha rotina semanal com minha mãe. Semanal. Quinta-feira à noite, eu levava minha mãe para a igreja. Ela foi fundadora da igreja missionária, ali no Pastor Gilmar. Sim. E eu ia minha mãe para a igreja. Quando eu ia na quinta, eu ia no domingo. Todo sábado, eu levava minha mãe a passear à tarde, a partir das 4 horas, passear e comer, fazer um lanche, né? Ultimamente, eu estava levando ela na casa da empada ali na Zona Sul, Cabana da Empada. Sim. Ela gostava da empadinha dali, depois a torta de chocolate. E durante a semana, em alguns períodos, eu levava minha mãe a fazer caminhada, ou na própria comunidade, lá na Conquista, sim, ou na avenida, né? Então, eu tinha rotina semanal com minha mãe. E hoje, ainda não tem um mês que minha mãe faleceu, essa ausência é muito forte. Imagina. Muito forte. Eu, às vezes, me pego em um deserto muito grande por conta dessa rotina de minha mãe. Eu penso que minha mãe ainda está viva, que eu vou passear com ela, ainda penso que eu vou levar para a igreja. Quando eu vejo, não, minha mãe não está mais aqui. E agora? Aí fica aquele vazio muito grande. E é o momento do choro, né? Ali da quietude. Mas, diante de tudo isso, tem algo que me conforta. É porque minha mãe, a mulher
que serviu ao Senhor com alegria e que seguiu a paz com todos e a santificação. Porque a Bíblia diz que seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Sim. E minha mãe seguiu a paz com todos e a santificação. Eu tenho certeza que minha mãe está na eternidade, no seio de Abraão, com o Senhor, porque foi uma mulher que não deixou uma aresta com ninguém. Isso me conforta. Em breve estaremos com ela. Amém. Em breve estaremos eu creio nisso, eu creio nisso. Pegando aqui, né? Agora respira, bebe sua água. Não estava no planejamento não dessa pergunta, mas eu lembrei aqui, né? Como você me deixou claro que eu podia fazer, ficar à vontade de perguntar, me senti nesse direito, né, de fazer isso. Política. Você fez um período de, 10 anos aí de um esporte pujante. Você veio quando você foi eleito, eu lembro quando você foi eleito a primeira vez, você continuou com essa visão do esporte. Inclusive, se não me falha a memória, e me corrija se eu estiver errado, a última reforma do ginásio de Ilhéus foi encabeçado por ti. Isso mesmo. Eu sempre tive na prioridade dos mandatos que Deus e o povo de Ilhéus me concedeu, e eu sou muito grato por isso, o esporte como um vetor do mandato de grande relevância. E, além de sugerir, por requerimento, por indicação, ou no projeto de lei, diversos avanços para o esporte de Ilhéus, eu também convenci, tipo o prefeito da gestão passada, o prefeito Mário Alexandre, que é uma pessoa que eu gosto muito. Eu quero entrevistar a Soane. Perfeito. Você por sair boa. Boa. Vou deixar gravado aqui. Né? É bom. É um papo que eu vou surgindo assim, gente. Os assessores estão ali, eu já olho o cara feio. Não olha não, fique tranquilo, tá? É bom. É bom. E aí eu convenci ele a reformar o ginásio de esporte e o Teatro Municipal de Ilhéus. Sim. E seria também a biblioteca pública. Eu sentei com ele na casa dele, com requerimento aprovado, dizendo, falei, Mário, não é possível uma cidade como Ilhéus, com esses 3 equipamentos, sim, aí, né, sem funcionar. Sim. E aí conversei muito com ele, convenci, e ele recuperou o ginásio de esporte naquela oportunidade, o Teatro Municipal de Ilhéus, mas não recuperou a biblioteca pública. Eu gostaria de ver General Osório, que é a biblioteca funcionando. Mas o equipamento de esporte, bem como outros espaços esportivos, foi fruto do nosso mandato. Porque naquele mandato, o passado, nós assumimos ele numa pandemia, todo mundo sabe disso. Sim. E as sessões eram remotas. Eu tive a oportunidade de, por requerimento apresentado no plenário da Câmara, sessão remota, fazer um grande fórum de revitalização do esporte de Ilhéus. E aí, todo mundo em casa, querendo o que fazer, foi maravilhoso, porque nós mobilizamos ligas, associações, lideranças esportivas e fizemos um grande fórum remotamente, mediado pelo professor Cristiano da UESC, né? A UESC foi mediadora, e do professor Juarez Sampaio da UESB, de Jiquié, e foram mediadores do fórum. E construímos um grande projeto para o esporte de Ilhéus para 10 anos, né? O plano decenal do esporte da cidade de Ilhéus. Foi que funcionou aí a recuperação de espaços esportivos, atividade esportiva com fomento do município e um calendário esportivo, entendeu? Como é que está o esporte? Continue. E foi isso que aconteceu. Então, no mandato, eu sempre procuro dar uma pujança no esporte, porque eu fui professor de educação física. Sim. E eu compreendo que o esporte ele é muito importante para a vida do ser humano, seja ele criança, adolescente, adulto ou idoso. O esporte está na vida, precisa estar na vida das pessoas, porque é uma medicina preventiva para a saúde física e mental, né? Para a saúde, para o psicológico, para o afetivo e para o corpo. Então, o esporte engloba tudo isso. Então, é necessário que qualquer cidade que queira dar uma qualidade de vida melhor ao seu povo tenha um programa esportivo ou programa esportivo que contemple a todos, e você vai gastar muito menos com remédio, com problema, quando você tem um povo envolvido com esporte, com atividade física. Eu tenho essa preocupação sempre dentro dos mandatos. Como é que está isso atualmente em Ilhéus? Como é que está essa questão do esporte em Ilhéus atualmente? Eu conversei com o secretário Vinícius Mendonça, sugeri a ele algumas ações que eu considero de grande relevância que ele
faça esse chamamento dos segmentos esportivos para dar uma estrutura organizacional ao Sport de Ilhéus, que é necessário. Ainda não tive o feedback disso, né? Vou continuar insistindo. Meu nome é secretário Vinícius. Vinícius Mendonça. Vinícius, agora mais alguém para cobrar. Vou continuar insistindo, entendeu? Você insiste, a gente cobra. Ele falou isso uma vez, mas não, a gente insiste e tal, né? A gente cobra mesmo. Até ver se ele coloca em prática, né? Essas sugestões que eu dei, que eu sei que vai ser importante para ele como secretário e para a cidade de Ilhéus. Vamos aguardar, ver se em algum momento ele coloca em prática algumas sugestões que eu dei de estrutura organizacional para que a gente possa ver o Sport de Ilhéus caminhando. Porque Ilhéus tem uma estrutura que poucas cidades têm. Ilhéus você consegue fazer natação, canoagem, você consegue fazer diversas práticas esportivas, né, do futebol ao futsal. Tem grandes talentos. Né? Eu acredito que a gente precisa voltar a focar nisso como forma, mesmo você disse, de uma questão de saúde física, mental. Quando é investido no esporte, você tem até diminuição do índice de criminalidade. Sim. Você tira as pessoas da criminalidade. Você sempre teve essa visão. É inclusão, né? Essa inclusão. É inclusão. Eu disse para ele, inclusive, porque você não pode tocar um Sport de Ilhéus sem uma estrutura organizacional, sem você fazer um chamamento dos segmentos todos, construir um grande projeto para tantos anos, ou 4, ou 6, ou 10, não sei, um calendário fixo, um calendário forte, permanente, envolvendo todo o esporte, tá certo? O calendário, a implantação das escolinhas esportivas para as crianças, para adolescentes, nos bairros da cidade, né? Todas as áreas do esporte, potencializar o esporte aquático, né? Nós temos aí aquela Baía do Pontal ali, que é um estuário belíssimo para a prática do remo, de todo tipo de remo, de natação em mar aberto, essas coisas. Então é necessário juntar tudo isso em um grande projeto e a prefeitura fomentar isso, tá certo? Investir nisso, ter verba mesmo, e também nas parcerias PPP, parceria público-privada, e a gente vai ter um esporte referência aqui no estado da Bahia. Agora, é necessário que a Secretaria de Esporte seja a monitora desse grande projeto. Perfeito. E essa é a minha fala com ele sempre. Eu quero que em algum momento ele tome essa atitude, porque é necessário. Porque se não fizer isso, nós vamos passar 4 anos aí só fazendo um campeonato ali, não sei o que aqui, essas coisas que não constrói. Esporte é organização. Tem que ter organização. Perfeito. Uma outra bandeira que você sempre levantou e é muito importante é a questão da pedofilia. Né? Fala um pouco mais sobre isso. Essa é uma pauta que mexe muito comigo. Eu confesso a você que é como um pai que cuida de um filhinho, ou a mãe também que cuida de um filhinho. Essa pauta do enfrentamento ao abuso e à exploração sexual de crianças e adolescentes, a pedofilia. Quando assumi o primeiro mandato, eu tive a oportunidade de ter uma audiência com o senador Magno Malta, lá em Vila Velha. Magno mora lá. E Elias, meu cunhado, era assessor de Magno Malta. Ele trabalhava com Magno. E me levou nessa audiência com Magno. Magno, naquela oportunidade, ele era presidente da CPI da pedofilia no Senado Federal. Lembro dessa CPI. Senado Federal. E, conversando com o Magno, ele, em determinado momento, ele abriu o mapa do Brasil. A sua cidade aqui, Gurita, é a segunda cidade onde cai a pedofilia na Bahia, aqui em sua cidade. Quando ele me disse isso, eu fiquei com vergonha. Fiquei com vergonha mesmo, fiquei triste. Eu digo, nossa, eu assumindo o primeiro mandato de vereador e minha cidade nessa condição, não dá. Aí eu tomei a responsabilidade e dei essa palavra a Magno, um parlamentar que eu tenho profundo respeito e admiração, Magno Malta. Dei a ele, eu volto para Ilhéus e eu vou cuidar dessa questão. Dessa parte, voltei. Cheguei em Ilhéus, visitei todos os segmentos que deveriam estar trabalhando
né, contra essa questão, enfim. Estava todo mundo desmotivado, desmobilizado, triste, porque não havia nenhuma estrutura para o trabalho. Sim. Imediatamente eu promovi uma sessão especial na Câmara, fiz um chamamento geral para a gente discutir a questão e encontrar um caminho para que pudéssemos melhorar essa questão aqui em Ilhéus. Fizemos a sessão, foi uma das sessões especiais mais representativas da cidade de Ilhéus até hoje, foi aquela sessão. Né? Aquela sessão. Daí, naquela sessão, eu sugeri que nós criássemos o Comitê de Enfrentamento ao Abuso e Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes. E criamos esse comitê com todas as instituições ali fazendo parte do comitê. E começamos a trabalhar. Foi uma luta árdua, dura. Você tem uma ideia? Ilhéus não tinha abrigamento para criança. Criança violentada em Ilhéus não tinha abrigamento. Ia para onde? Alugava um espaço, uma vez na Praia do Norte, outra vez lá na Conquista, não sei aonde, e a criança era apenada outras vezes. Mais trauma. Foi o que nós fizemos, lutamos, e conseguimos, né, através da doutora Sandra Magali, uma grande juíza, aquela juíza, é uma referência, né? Conseguimos esse abrigo para Ilhéus, que é o abrigo Renascer. A Princesa Isabel foi uma luta do nosso mandato, do nosso gabinete, entendeu? Em parceria com todas as instituições. Eu não sei se você lembra que você me deu uma camisa preta sobre a questão do enfrentamento. Pois é. Até hoje eu tenho essa camisa. Tá vendo aí? Tá vendo? Coisa boa. Não vesti porque não coube, né? Você já me deu uma camisa pequena. Foi mesmo? Foi, eu sempre fui gordinho. Mas eu tenho essa camisa guardada que bom. do combate à pedofilia, né? Que e é uma bom. causa muito importante porque a gente pode tratar isso em números, mas acima dos números que são alarmantes e né, acredito que tenha melhorado. Sim. Mas assim, a gente está falando de crianças, de Sim, sonhos. sim. Uma vez uma criança abusada, ela vai levar consigo esse trauma pro resto da vida. Sim. Ela vai levar consigo esse medo de se relacionar, que vai uma vez vendo um depoimento sobre isso, uma mulher que tinha sido abusada na infância por um padrasto, Sim. ela cresceu, fez tratamento, foi psicólogo e tal, casou, mas ela ainda ficava, não se entregava para o seu marido, Sim. né, de forma completa por conta do que ela viveu Sim, no passado. sim. Isso passa para uma família que tende a ser destruída por conta desses traumas, passa para os filhos, porque acaba os pais ensinando uma educação, às vezes, como posso dizer, comprometida por conta do que ele viveu, né? E isso vai passando de geração para geração. Então, quando a gente fala sobre crianças, quando a gente fala sobre pedofilia, tem números, e quando não se tem números, não consegue se trabalhar. Sim. Mas, acima de tudo, a gente está falando de sonhos, a gente está falando de rompimento Sim. do futuro, né? De uma pessoa que vai viver o resto da vida com trauma, com debilidades emocionais e de relacionamento. Então, parabéns por essa iniciativa. Para mim, não existe nada mais aterrorizante, degradável, do que uma criança abusada sexualmente. Não existe para mim. Sangra a alma, o coração. É algo entristecedor, né? Você saber que uma criança está sendo abusada sexualmente, que uma adolescente está sendo explorada sexualmente. Isso é horrível. E foi isso que me fez empunhar a bandeira da luta aqui em Ilhéus, e que até hoje eu cuido dessa questão no gabinete. É um projeto nosso, Coluna. Esse ano mesmo fizemos o seminário, fizemos pit stop, fizemos caminhada na cidade contra a pedofilia esse ano, mês de maio. Trouxemos a Secretaria de Justiça e Direitos Humanos do Estado da Bahia, que proporcionou a Ilhéus esse ano a inserir Ilhéus na questão do monitoramento integral dessas questões do município em tempo real, né? O CIP, trouxemos esse curso, a inserção do CIP em Ilhéus para toda a rede de proteção em Ilhéus, conselheiros tutelares e tudo, foi implantado o CIP em Ilhéus. Eu trouxe a Secretaria de Estado para aqui, foi muito bom demais. E retornando um pouquinho só, além do abrigamento, que foi uma luta que nós conseguimos, trouxemos Casa Lá Feminina, Casa Lá Masculina para adolescentes
também situação de vulnerabilidade, Sim. enfim. E tive a oportunidade de um projeto de lei de minha autoria criar mais um conselho tutelar em Ilhéus. Em Ilhéus só tinham 2 conselhos tutelares. O terceiro conselho foi um projeto de lei de minha autoria, justamente o Conselho Centro-Oeste. O daqui, dessa região Centro-Oeste. Sim. Foi um projeto de lei de minha autoria, Muito entendeu? obrigado. E já aprovei na Câmara o 4º conselho, mas foi vetado pelo prefeito anterior. E eu vou apresentar de novo agora, que é o Conselho Tutelar Distrital. A minha preocupação com essas crianças do distrito é muito grande. O pessoal que mora no distrito estão longe da justiça e da polícia. E fazem o que quer lá, porque sabe que a justiça e a polícia estão distantes. E nós sabemos de casos no distrito absurdos de abuso sexual, de exploração sexual. Entendeu? Então é necessário que tenhamos esse conselho distrital, que é um olhar no distrito para essa questão, com campanhas educativas, com acompanhamento nas famílias, com denúncia, para minimizar o sofrimento dessas nossas crianças nos distritos de Ilhéus, que é muito grande e é muito grave. Então, deixa eu ver se eu entendi aqui. Se uma criança ela for violentada ou qualquer tipo de abuso, ela não tem um conselho, não tem quem recorrer lá, tem que vir cá para a sede do município? No distrito porque, embora os conselhos, tipo, Conselho Centro-Oeste, ele abrange Banco da Vitória, Salobrinho, por aí vai. Mas você imagine, uma cidade grande como essa, o conselho já não dá conta aqui, vai dar lá no distrito? Então nós temos que ter um conselho tutelar específico para o distrito. Eu chamo de Conselho Tutelar Distrital. Sim. Para que esse conselho cuide só dos distritos, entendeu bem? Sim. Que vai ter uma ação mais efetiva nessa questão da proteção da criança e do adolescente no distrito de Ilhéus. Recentemente, se conseguiu a aprovação de uma lei que é sobre a questão de ter psicólogos e assistentes sociais na escola municipal. Perfeitamente. Lei Municipal 4.334. Estou Isso. pescando aqui. Isso, perfeitamente. Ah, Santiago, você gravou? Não, eu estou pescando. Tá? Eu também vim aqui. E deixa eu te falar uma coisa. Eu fiquei muito feliz com a aprovação, muito feliz mesmo. Sim. Só que me assustou em saber que não tinha isso antes. Foi mesmo. Eu venho insistindo com isso já há algum tempo. Venho insistindo e os prefeitos rejeitam. Para você ter uma ideia, essa lei, o prefeito anterior, Mário, vetou. Ele vetou. Por quê? Com diversas... Às vezes prefeitos vetam lei e dão desculpas absurdas, né, para esses vetos. Eu fico muito triste com isso. Não embasa o veto. Me diga aí uma coisa. Você pensava que não existia psicóloga, assistência social na escola. E quanta gente pensava e não existia. Aí o prefeito vai vetar a lei sem um embasamento consistente. Aí foi o que nós fizemos. Quando o prefeito veta a lei volta para a Câmara, para você acompanhar, ou acompanha o veto do prefeito, ou derruba o veto. Aí nós derrubamos o veto de Mário. Derrubamos e promulgamos a lei. A Câmara de Vereadores de Ilhéus, através do seu presidente, Augusto César Porto, a quem eu quero mandar um abraço, figura da melhor espécie, um grande presidente, promulgamos a lei. Promulgamos a lei. E hoje, inclusive hoje, às 14 horas, hoje, eu tenho reunião com o secretário da Casa Civil, Vinícius Ibran, com a secretária de Educação, Évane, para justamente tratar dessa lei para colocar em prática logo. Porque foi agora que nós derrubamos o veto, né? Tem uns 2 meses, por aí, 3, para colocar em prática a lei. O que eu compreendo? Qual a minha compreensão? Sim. O universo, ele se dividiu em alguns momentos. A história, antes de Cristo, depois de Cristo. E, para mim, uma das divisões bem atual do universo foi a questão da internet. Sim. A internet. A popularização da internet, né? A internet dividiu o universo em dois momentos. Sim, né? De fato. E agora, depois da internet, a Covid também. Perfeito. Nós não somos os mesmos pós-Covid. Nós temos um outro mundo. E a escola,
é um espaço onde tudo desemboca ali. Uhum. Tudo. Aí o professor, o diretor de escola, ele tem que ser professor, assistente social, psicólogo, tudo. O professor não foi preparado para isso. O professor, ele foi preparado para aplicar os conteúdos programáticos. Então, eu digo, depois da Covid, precisamos agora, mais do que nunca, ter a psicologia social para cuidar de nossas crianças, dos nossos adolescentes, da comunidade escolar, cuidar do professor, do diretor, de toda a comunidade escolar. Então, esse projeto de lei, essa lei, agora é lei. Agora é lei. Agora é lei. Lei municipal. Vai fazer com que nós tenhamos uma escola mais saudável, com a estrutura para os alunos, para toda a comunidade escolar, que vai cuidar do psicológico, que a assistente social vai cuidar da questão, né, social da família, e junto com a escola, nós vamos ter uma escola melhor, uma comunidade melhor, por causa de uma lei de grande relevância como essa. E hoje essa reunião, às 14 horas, é justamente para colocar essa lei em prática, discutir com eles a forma de colocarmos essa lei urgentemente em prática, né? Eu tenho algumas sugestões que eu vou passar para eles hoje lá. Eles também, com certeza, devem ter outras, mas fato é que essa lei, com certeza, é de grande relevância, melhorará o ambiente da escola e quem ganhará com isso são os alunos, são as famílias, a comunidade escolar em geral e o povo de Ilhéus, porque a gente vai ter a escola referência com assistente social e psicólogo. Saúde mental é algo de extrema importância. Eu ignorava, Márcia, Gurita e os queridos ali. Tudo bonito, viu? Você escolheu uns meninos bonitos. Vamos montar o nome dele? Pode citar? Pode. Eu não sei, não. Eu só sei que Neto Torinho. Neto Torinho é o number one. Né? Ele tá contigo já. Esse daí nasceu lá no gabinete. É o number one. Aí tem Guto Trindade ali. Guto é uma bênção para a vida da gente. Faz uma arte visual muito boa, viu? Cada de melhor qualidade. E agora o nosso Vitor, que cuida da nossa rede social agora, é ele. Não é Belfort, não, né? Não. Se a rede social estiver ruim, a culpa é dele. Se tiver boa, os méritos é dele. Então ele agora está com essa missão aí. Vai receber um monte de collab esses dias. Prepare. Também se dizer não, eu já sei quem eu vou procurar. Como, né? Volta da questão de saúde mental. Eu não dava a mínima importância a isso. Sim. Eu cresci em um lar cristão, como você conhece a minha história, e eu aprendi uma frase, eu sou literalista. Eu tenho uma coisa que eu descobri, né? Duas coisas que eu descobri, TDAH e literalidade. Então, assim, eu levo muito na literalidade que você me falar. E eu cresci ouvindo aquela frase que entrega para Deus que Deus resolve. Sim. Deus é o médico dos médicos, é o médico por excelência, é advogado e tal. Então, eu sempre entendi que entrega para Deus e Ele vai resolver. Sim. Até que passei por um momento muito difícil da minha vida e você me acompanhou e tem me acompanhado nisso. Sim. Eu sempre, quando eu falo isso, gente, às vezes parece, não é puxação de saco. O Gurita sabe que raramente eu mando mensagem para ele, né? É verdade. De fato, por mais que essa amizade a gente tem, e eu sei que eu posso chegar na casa de Gurita meia-noite, seria divertido. É verdade. Né? A mãe dele me recebia muito bem quando morava ali embaixo, eu chegava, ela me recebia, e sempre com um sorriso. Gurita, Leninha também, sempre muito atencioso comigo. E eu passei por uma fase da minha vida que foi muito complicada. Eu pegava o carro, Gurita, e você sabe do que eu estou falando, eu pegava o carro, ia sair daqui 6 horas da manhã para ir no Itaú, ali no centro, sacar um dinheiro. Disso eu fui para Itacaré saí para o Camamu, de Camamu cheguei em Salvador, de Salvador voltei para o Feira de Santana. Lembro disso. Sabe, a mente a mil. E por muitas das vezes eu disse a Deus, me tira daqui, me leva. Procurei todos os momentos, tudo. E eu sei que tinham pessoas assim como vocês estavam orando por mim, mas tem um momento que a dor é muito pesada. E eu disse, e alguém me disse, minha irmã Sulamita, falou assim, vá na psicóloga, procura um psicólogo. E eu fui no psicólogo. E eu lembro que a primeira coisa que eu cheguei, antes de sentar na poltrona do psicólogo, eu disse, eu não acredito em vocês. Mas é a última porta que eu tenho para bater. Era a última porta. Eu estou falando sobre isso, gente, sobre saúde mental. E quando eu comecei a fazer terapia com Mari, um abraço, Mari, minha psicóloga incrível, Mari Luz Cardoso,
eu comecei a perceber e abrir um caminho de entendimento e uma luz de que cara, tudo que eu estava passando era algo que eu precisava, até certa forma, passar sim. Mas era consequência dos meus plantios, e aquilo foi me gerando um entendimento sobre saúde mental, e eu comecei a ler, comecei a entender. Por que eu estou falando sobre isso? Imagina que eu, Salatiel, fui procurar um psicólogo com 38 anos de idade. Sim. Né? Uma criança hoje que chega numa escola, né, em um mundo de internet, onde vê bilhões de informações, que a gente, né, antigamente, quando a gente queria estudar alguma coisa, tinha que ir para a biblioteca, né? Abrir aquela coletânea da Barça para poder pesquisar alguma coisa, né? As meninas ali não sabem o que é isso. Cara, assim, o que é Barça? Não sabe, não tem noção. E a gente ia para a biblioteca, pegar papel poltado para poder fazer trabalho de escola, aquela coisa toda, cola, enfim. As crianças hoje estão num mundo completamente diferente. A internet dividiu o mundo, né? O antes e depois da internet. Sim. Mas isso não é só benéfico, isso também causa traumas, causa problemas psicológicos, e a saúde mental está em jogo. Eu estou falando sobre isso e te agradecer mais uma vez por essa criação dessa lei. Sim. Porque a gente está falando de novo sobre crianças, sim, né? Que um pouco antes falamos sobre o abuso, mas nesse caso temos um abuso intelectual muito grande. Sim, sim. E precisamos que muitas vezes as crianças chegam na escola, elas estão inseguras, inquietas e não sabem por quê. Porque aquele excesso de tela, da dopamina ali, gerada na escola, ela precisa concentrar, ela precisa obedecer, ela tem hierarquia. E, às vezes, quando não se tem um entendimento, e como você disse, o professor não é para isso. Não é, não. Mas quando tem um entendimento de levar na psicóloga, de ter um atendimento ali dentro da escola, de observar aquilo que muitas vezes está passando pela inobservância, isso é incrível para o futuro. A gente está falando que talvez a gente não consiga ver, a princípio, uma mudança drástica nesse momento, mas isso para gerações futuras é fundamental, e parabéns por isso. É você salvar vidas, é você salvar sonhos. Sim. É você cuidar. Quando você tem um psicólogo e assistente social na escola, que são profissionais preparados, que estudaram para isso, eles vão identificar tantas coisas, e vão procurar tratar tantas coisas. Nem os pais percebem. Nem os pais. Eu digo isso porque essa pauta da questão do abuso e exploração sexual, eu como professor dentro da escola, eu identificava muitas questões relacionadas a isso com palestra na escola. Ministrando palestra, daqui a pouco uma menina começava a chorar, ou um menino, ou isso aqui, pedia para sair da sala, vai lá. Quantos ex-alunos meus, foram poucos não, em diversas escolas, eu encaminhei para serem tratados, porque estavam passando por abuso de exploração sexual. Sim. Eu passei. Isso passou por minha vida muito claramente. Imagina. Porque eu estava lá dentro da escola. Que bom que você tem essa sensibilidade de perceber. Você entendeu? E eu que não sou, né? Eu não sou psicólogo, não sou assistente social, mas com essa pauta eu comecei a ter sensibilidade para essas coisas. Imagine assistente social, psicólogo da escola, quantas coisas não vão poder identificar, tratar e melhorar a vida da nossa comunidade escolar como todo, não é só dos nossos alunos, é também dos professores, dos coordenadores pedagógicos, dos pais. Sim. Vai ser uma cadeia de benefício imensurável com essa lei de assistente social psicólogo na escola. Parabéns. Mas eu tenho, me permita, teve mais algumas leis de minha autoria. Essa pergunta que eu quero fazer. A primeira, antes de você fazer sobre essas leis mais atuais, 4 mandatos, quantas leis aprovadas? Tem noção? Eu não tenho noção, mas em uma oportunidade eu vou pedir a Neto Torinho para fazer as continhas lá e passar, que a gente vai passar para o Salatiel. Eu não sei de cabeça o número de leis, mas são muitas. Para você ter ideia, graças a Deus, em todos os mandatos, todos, os institutos que acompanham a vida da Câmara sempre nos colocam como um vereador de uma melhor produção legislativa na Câmara. Que bom. Eu sou grato a Deus por isso. Já recebi, inclusive, premiação quando era dada no passado por conta disso, né? Enfim, mas não é que eu seja melhor do que ninguém, porque tem muitos colegas que são tão bons quanto, até melhores. Eu não tenho dificuldade em dizer isso. Mas eu trabalho, eu gosto de envolver. Eu gosto de trabalhar, eu me sinto vocacionado.
As pessoas, às vezes, por exemplo, dizem, rapaz, como é que Curitiba se elege sempre? Ele trabalhando. Eu não distribuo dinheiro com ninguém em eleição. Sim. Primeiro, que eu não acho correto. Segundo, que eu não tenho, graças a Deus. Não tenho dificuldade tem o pé no chão, de dizer isso. Então, minha campanha, cada eleição, eu começo ela logo quando eu sou eleito da outra. Porque é trabalhar todos os dias. É apresentar projetos, é atendimento às pessoas, é visitar as comunidades. Eu faço isso permanentemente. Eu gosto de fazer isso, né? Então, baseado nisso, tem mais 4 leis. Vamos lá. Né? Que eu vou aqui pescar aqui também, para dizer a você, é acessibilidade. Sim. A lei da acessibilidade é a lei 433. Ilhéus passa a contar com normas de acessibilidade em repartições públicas e privadas, assegurando respeito a pessoas com deficiência, os PCDs, sim, e de mobilidade reduzida. Por exemplo, não existia uma lei Ilhéus que obrigasse as repartições públicas e privadas ter uma rampa de acesso para as pessoas PCDs com mobilidade reduzida e idosos. Não havia lei. A gente está falando de 2025, tá, gente? Você entendeu? Então, o que acontece? Graças a Deus, eu tive a oportunidade de fazer essa lei junto com o professor Sérgio, da Faculdade de Ilhéus, que é meu irmão em Cristo e amigo, e construímos junto essa lei, e eu levei ao plenário da Câmara e aprovamos. Sim. E hoje a lei Ilhéus, todas as instituições vão ter que se adequar a essa lei de acessibilidade para PCDs e pessoas idosas, né? É na cidade de Ilhéus. Outra lei é a lei 4335, o nome dessa lei é lei Ilhéus rumo à inovação. Sim. Que torna Ilhéus uma cidade inteligente e digital. Né? Essa lei é de uma magnitude tremenda, tremenda mesmo. Todas as instituições de Ilhéus, serviços públicos, vai ter que estar na tecnologia mesmo. Conectada para que as pessoas façam aquilo em rede, para que a prefeitura possa ampliar a rede de acesso na cidade para as pessoas que não têm condições de ter, nos morros, na periferia, no distrito, as pessoas terem o acesso e resolver suas questões com mais facilidade. Sim. É um aspecto de inclusão mesmo. Dados inclusão hoje tecnológica. Precisa estar acessível, né? Fácil acesso, rápido. Sim. Né? Não existe um mundo hoje se não está conectado. Sim. Sim. Né? Deixemos isso para os indígenas. Perfeitamente. Alguns. Raros. O índio hoje ele quer carro, ele quer internet, ele quer celular, ele quer isso, quer evolução, né? Ele quer evolução. Perfeito. Então essa lei ela é uma lei maravilhosa e que Ilhéus vai se tornar uma cidade inteligente digital. Já está aprovada. Por que a gente não coloca... A gente uma vez pensou sobre isso, né? A possibilidade de ter aquela Avenida Soares Lopes, eu não sei, é outra situação, mas só lembrando aqui, totalmente conectada. Mas é isso justamente que essa... livre de mas é isso que essa lei vai fazer. É o processo de inclusão. A tecnologia para todos. Sim. Né? Para a cidade se caracterizar como uma cidade inteligente digital, ela precisa estar toda em rede, toda antenada. Porque muita gente não tem a condição, em algum momento faltou dados móveis, né? Precisa conectar com a família, precisa fazer alguma coisa, precisa interagir. E acredito ser muito importante isso. Com as instituições, né? Sim. Com as instituições para resolver suas questões, com as instituições do serviço público, né? Com as instituições privadas. Todo mundo tem o acesso para facilitar suas vidas, né? Perfeito. Então, a cidade toda conectada, ela se torna uma cidade inteligente e digital. Com certeza. Tem outra lei que é a 4336, que é um programa municipal para assistência, proteção e inclusão de pessoas em situação de rua. Ilhéus não tem um programa municipal para inserir as pessoas em situação de rua e restaurá-las e devolvê-las à sociedade. Então, essa lei ela obriga que o município crie esse programa municipal.
Se você observar, e você é uma pessoa muito antenada, Ilhéus hoje é tomada por morador de rua. Lembrei aqui agora da praça em frente ao... Praça Cidade Nova ali, em frente ao McDonald's, ali à noite é... Tomada por morador. Vários pontos da cidade está tomada. Por quê? Porque a cidade não tem um programa como esse. Entendeu? Foi essa a minha preocupação. Sim. Então, cria-se a lei, obrigando-se a criar um programa para cuidar dessas pessoas, Sim. para acolhê-las, para dar dignidade, para saber a história delas, por que chegaram até ali, e dali em diante, como o município pode fazer para mudar a história e devolver essas pessoas com dignidade à sociedade. Essa é a lei que cria esse programa para pessoas em situação. Porque até a gente como passando ali, a gente se sente refém, né? De querer parar numa praça ou não, de fazer um lanche, de curtir um momento. A gente fica refém dessa... Pois é. Porque a gente às vezes não sabe, sendo muito claro, né? Eu posso falar sobre isso. A gente não sabe se a pessoa está ali chegando próximo a você com uma boa intenção, né? Às vezes de pedir apenas um trocado para realmente fazer um lanche ou cometer um crime. Perfeito. Então a gente fica muito refém. Às vezes a gente acaba destratando o ser humano por medo do que a gente... E quando você tem um programa como esse, a gente acaba ficando mais seguro. E a cidade, de certa forma, mais bela. Pois é. Bem tratada. Você vai criar o programa vai ter uma série de ações permanentes de cuidar, inserir, né, nas ações do dia a dia da cidade e depois devolver com dignidade. Quem sabe até já com um emprego. Sim. Não é verdade? Porque uma coisa puxa a outra. Perfeito. Até com emprego. Então, essa é a visão dessa lei que cria esse programa. E a outra lei, também de nossa autoria, é a Lei 4332, que cria um programa multidisciplinar de atendimento a pessoas com fibromialgia. Eu não sei se você observa, mas ultimamente a gente convive com muitas pessoas, seja ela pobre, rico, negro, branco, com problemas de dores. Sim. As pessoas não saem de casa com muitas dores. E, enfim, muitas, eu quero dizer, restrições. Sim. Por causa dessas dores. A questão da fibromialgia. Então, o que é que eu proponho aqui nessa lei? Que se crie uma equipe, um programa multidisciplinar, uma equipe multidisciplinar para cuidar dessas pessoas. Para cuidar. Porque nem todo mundo tem condições de ir para um médico particular, médico da dor, né? Sim. Médico da dor não tem condições. Então, é importante que o município crie esse programa para dar assistência às pessoas de baixa renda com esse tipo de problema. E que não são poucas, são muitas. A gente que anda por aí, nesses distritos, nesses morros, na periferia, vê lá aquela senhora dentro de casa, aquele senhor dentro de casa, ali sem sair mais, por conta da fibromialgia. E o município sem um programa para poder atender essas pessoas. E as pessoas não podem ir no médico particular como quem tem condições lá. Então, eu proponho isso a nível de lei. Criação desse programa com equipe multidisciplinar para dar assistência às pessoas. Perfeito. Inclusive, dia 2 agora, o Senado aprovou a PL, né, 3010, que já foi desde 2019, está lá tramitando pela Câmara, para garantir que os direitos de pacientes com fibromialgia, os mesmos direitos de pessoas com deficiências, né? Você está vendo aí? Ou seja, ela vai poder ter os mesmos direitos até de PCD, né? De atendimento pelo SUS, de prioridade. Perfeitamente. O que é de extrema importância. Nós estamos um passo à frente do Congresso Nacional. É isso que eu ia falar. Não é verdade? Um passo à frente deles. Esse é o nosso compromisso. Na verdade, o papel do vereador, primeiro momento, vereador é um elaborador de leis. Sim. Esse é o papel princípio do vereador. Sim. Então, eu gosto de elaborar leis. E quero também dizer, eu não elaboro leis sozinho de minha cabeça. Eu não tenho essa inteligência toda. Eu converso com pessoas e a gente também tem um timezinho no gabinete que a gente pensa leis junto com outras pessoas. Sim. E aí a gente coloca no papel, vai desenvolvendo e apresenta a lei. Mas leis relevantes. Porque você fazer lei só porque fazer lei
Não adianta, não tem sentido. Você tem que fazer leis que realmente as pessoas, a sociedade esteja precisando de verdade. Eu tenho certeza que essas 4 ou 5 leis de nossa autoria que foram promulgadas esse ano são leis extremamente relevantes para a sociedade. Não tem um que ninguém questione, porque são leis de grande relevância. Perfeito. Ponto 2, o papel do vereador é a fiscalização. O vereador, ele tem que fiscalizar, tem sim o executivo. E a forma de fiscalizar não é só você botando a boca no mundo, denunciando, não é isso. Tem gente que faz assim, mas tem gente que fiscaliza de outra forma. Sim. Você fiscaliza sugerindo, fiscaliza apontando caminhos. Você entendeu bem? Sim. Que é muito mais fácil do que usar só aspecto destrutivo, porque eu sou oposição. É por isso que eu digo sempre, quando sou entrevistado, me perguntam, cá, você é de direita ou de esquerda? Eu digo, a direita eu só tenho meu braço, esquerdo outro braço. Eu não gosto desse estigma de direita ou de esquerda, nada disso. Não me chama a atenção. Eu penso com minha cabeça o que é melhor no momento para o país, para o Estado, para o município, e eu faço o que eu compreendo que para aquele momento é melhor. Eu não quero ter esse, é de direita, que é de esquerda. Isso corre o risco de você virar um alienado. Sim. Uma pessoa que, se for de direita, só isso aqui está certo. O resto tudo é errado. Se for de esquerda... É uma rotulação besta, besta, né? É uma rotulação besta, muito besta de ficar levantando besta. essa bandeira. E vou dizer mais, você sabe por que existe esse negócio de direita e esquerda? Porque ainda está mais no momento... eu esqueci agora o nome do país. Quando fosse fazer uma composição de um congresso, pessoas sentadas do lado esquerdo e outras sentadas do lado direito. Aí a pessoa do lado direito isso, do lado esquerdo aquilo. Surgiu esse movimento. Aí ligaram a ideias, né? Eu não concordo muito. Eu vou no que é bom para as pessoas, no que é justo para as pessoas, no que o momento precisa. Às vezes mesmo, tem momentos na política que precisa de remédio amargo. Não tem jeito. O remédio amargo, para lá na frente, vir um resultado. Sim. Agora mesmo, há pouco tempo, nós aprovamos na Câmara uma verba para subsidiar o transporte público da cidade. Foi uma monta de 26 milhões de reais. Por quê? Se nós não fizéssemos isso, o transporte público em Ilhéus iria parar de vez. Já estava muito ruim, Sim. Precariedade total. Se a gente não aprova, ia pior. Porque com a questão do surgimento de diversos outros meios de transporte, aplicativo, Uber, Sim. 99, lotação, esse aquilo, tirou o público do ônibus para caramba. Mais 50% do público foram para essas outras alternativas. E o ônibus foi reduzir seu público. E ele vem cada dia mais murchando. Então, mas a gente precisa que continue tendo ônibus na cidade. E você pediu, inclusive, a ampliação dos horários, não foi? Foi. Aí você aprova o subsídio para que eles possam melhorar, e melhorou muito. Ninguém pode mais falar hoje que o transporte público em Ilhéus era como era há 60 dias atrás. Mas não pode mesmo. Se tirou a empresa que não tinha mais condições de estar com serviço em Ilhéus, se trouxe uma nova empresa, e hoje nós já temos muitas linhas restauradas, sim, linhas novas também para a cidade. Hoje a questão do transporte público é bem menor. Bem menor. Aí a gente aprova, mas a gente propõe melhorias. Sim. Eu propus, por requerimento, aprovar na Câmara as melhorias que eu preciso que esse novo momento do transporte público tenha para Ilhéus. E são tantas, não vou falar sobre elas hoje, mas uma das coisas que eu quero colocar é que o município também precisa cuidar das vias e sinais. Essas estradas dos distritos e povoados precisam ser cuidadas pela prefeitura. Porque como é que a pessoa traz um ônibus novo ou seminovo para a cidade, enfim, e vai botar nessas estradas, o ônibus vai quebrar logo, vai parar lá. E vai sofrer a população. Vai sofrer a população, vai quebrar o mesmo constrangimento de antes. Mas não é por causa do ônibus que quebrou, porque deu problema no motor, é o problema de estradas.
Eu só pegar essa parte aí, e eu lembro nesse período de eleição, uma candidata a prefeita de Ilhéus prometeu asfaltar as estradas. Já o atual prefeito disse que isso era impossível. Como é que está essa visão? O que vai poder ser feito? Você, como vereador, está... Eu não acho impossível, não. Nós temos vários exemplos no Brasil. Porque a gente tem pontos que é incrível que poderia ser melhorado, como a Lagoa Encantada. Inclusive, é um ponto turístico que seria muito mais pujante. Ou melhor, seria pujante. Asfalto é coisa de outro mundo, é? Por que ele... Você que tá ali nessa base, ali tem essa relação muito boa com... Basta que queira fazer. Falta? Queira fazer. É planejamento. Planejamento. Eu não vou dizer... Pode ser o Júnior, que a pessoa gosta muito, tem profundo respeito. Ele está assim, muito com vontade de governar Ilhéus forte. Eu estou dando todo o apoio, porque eu sou assim, vamos embora junto. Eu não tenho essa puxando a corda para trás, não. Eu para frente. Sim. E ele tem demonstrado isso, e eu e a Câmara não tem faltado com ele para garantir a governabilidade dele, para que ele governe bem essa cidade, porque vai ser bom para todo mundo. E ele tem se mostrado muito assim... interessado, né? Olhando para frente. Mas a questão de asfaltar um distrito desse é questão de planejamento, né? Porque você tem que fazer uma relação com a Embasa para fazer a parte de esgotamento sanitário. Você não vai asfaltar um local sem esgotamento. Sim. Sem rede de esgoto, não é verdade? Esgotamento, e depois do esgotamento sanitário, você vai e vem com asfalto, né? Tem um exemplo. Vitória do Espírito Santo melhorou muito a sua... Continue falando, viu? A sua escoação dos seus produtos agropecuários, enfim, dos seus distritos, porque Vitória asfaltou quase todos os seus distritos. Vitória asfaltou, inclusive... Em um dos meus requerimentos para um prefeito, eu não sei se foi há 2 mandatos atrás ou no segundo mandato, eu aprovei esse requerimento da Câmara pedindo a pavimentação asfáltica do distrito de Ilhéus, baseado na experiência de Vitória do Espírito Santo. Sim. Eu fiz isso. Eu lembro que eu aprovei esse requerimento. Então, eu creio, eu vou começar, inclusive, a conversar com ele sobre esse assunto para ver por que ele acha impossível. Né? Eu não sabia disso, porque ele acha impossível, e quem sabe a gente refletindo melhor, torne possível. Não, eu falo isso porque eu vi isso na campanha, né? Eu lembro que um amigo em comum, eu tenho uma boa relação também com o prefeito, Valderico Júnior, a gente tem um amigo comum que é Jeremias. Sim. Né? E Jeremias, ele fez a parte política com a Adélia. Sim. Né? E eu lembro dessa crítica. Eu lembro que eu liguei para Jeremias e falei, rapaz, como é que fica a amizade de vocês nisso, né? Pois e aí eu lembro que ficou, por isso que eu gravo, porque ele falou, não, isso é impossível, né? Mas que se não venha um asfalto ainda definitivo, mas que venha, de fato, uma melhoria muito pela população que mora ali, pela dignidade, né? E pelo turismo. Quando você leva pavimentação para os distritos, você está cuidando da qualidade de vida daquele povo dos distritos. Saúde, educação, tá certo? Segurança, o direito de vir, mobilidade. Perfeito. É um aspecto geral. Ilhéus, que é uma cidade com esse cunho turístico, né? Essas localidades, como você falou bem, Lagoa Encantada, Rio do Engenho, sim, Ponta da Túlia, tá certo? Enfim, são localidades que é preciso ter um olhar diferente. Sambaituba, sim, precisa ter um olhar diferente. Um olhar de futuro mesmo. É enfrentar, fazer um grande programa e vamos caminhar. Se não conseguir pavimentar 2, pavimentar 1, vem outro prefeito, pavimenta outro, mas tem que começar. Perfeito. Você tem algo que você falou pra gente sobre a questão do Porto Sul. Pois é, essa aí... Esse aí o olho chega a brilha. Vamos falar sobre ele agora. Isso aí, como diz a turma, é a cereja do bolo. Que massa. Cereja do bolo. Eu agradeço muito a Deus por algumas coisas que acontecem na minha vida. Agradeço mesmo. Final do ano passado, esteve um cidadão, um homem muito honrado, chamado Herder Mendonça, lá na Câmara. Ele foi lá para tratar da questão do Porto Sul. Ele,
por ser ilhéense, mas viveu o tempo fora do Brasil, nessa construção de portos, enfim. Eu até sugiro que você traga ele aqui. Né? É importante ele estar aqui com você vai gostar muito. E aí vou falar de uma visão ampliada, na visão bioceânica. Porque o Porto Sul tinha uma visão outra. Sim. Né? Era apenas a ferrovia saindo do oeste do Brasil, para aqui, para o sul da Bahia, enfim. Não tinha visão bioceânica. Quem trouxe a visão bioceânica foi ele, Éder Mendonça. Ele tem um projeto que há mais de 10 anos ele vem com esse projeto, dessa visão, e ele, nessa parada agora das obras do Porto Sul, ele entrou nisso, preocupado porque parou as obras, e nos estimulou a lutar por esta causa. E eu abracei imediatamente essa questão na Câmara. Como nós estávamos no final do ano, encerrando o ano, eu deixei para início do outro mandato, eu trazer para o mandato essa responsabilidade de cuidar dessa questão voltada ao Porto Sul. Porque, para mim, particularmente, não existe em Ilhéus e na região nenhum projeto que vá trazer tanta questão no desenvolvimento econômico, tá certo? Econômico, aqui em Ilhéus, na região e no estado da Bahia, do que o Porto Sul. Não tem. É um projeto de uma magnitude imensurável. Sim. Imensurável. O Porto agora, nessa visão bioceânica, China, Peru, unindo os dois oceanos para chegar aqui no Porto Sul, com minério, com grãos e todas as outras logísticas que vai ter ao redor desse porto, que vai gerar emprego e mais emprego para a nossa gente, para o nosso povo, e gerar renda. Renda vai colocar Ilhéus como uma das cidades do maior PIB da Bahia. O maior PIB da Bahia é o Porto Sul. É o Porto Sul. E aí, ele esteve lá, eu me somei a ele, trouxe para nosso gabinete a discussão logo no início agora do ano, as obras paradas, precisamos retornar essas obras logo. Propus, por requerimento aprovado por todos os meus colegas, uma audiência pública para tratar da questão. Fizemos uma grande audiência pública sobre o Porto Sul, com muitos experts, enfim, a audiência foi maravilhosa. A BAMI participou de maneira remota, a NTT participou de maneira remota também, foi uma coisa linda. Daí, disse, então, fizemos a audiência. Na audiência, logo, eu propus também, por requerimento, a criação da Frente Parlamentar em Defesa do Porto Sul. Porque a gente criou uma frente com uma bancada de vereadores, você fortalece o projeto. Fizemos isso. Aí criamos também o Comitê Regional de Enfrentamento. O Comitê Regional de Defesa do Porto Sul. Aí já foi com nós e as câmaras de vereadores aqui da região. De várias regiões aqui da Bahia. Né? Perfeito. No sul da Bahia. Criamos. E aí nos fortalecemos. E começamos a bradar todo mundo. Retorno das obras do Porto Sul, retorno das obras do Porto Sul. E aí fomos para Salvador. Salvador teve a audiência da ANTT. Agência de Transporte Nacional de Transporte Terrestre. Isso. A ANTT. E aí fomos para a audiência e bradamos na audiência. A audiência estava para ser assim, uma coisa assim, já arrumada. Sim. Aquela coisa ali. E você não imagina o enfrentamento que nós tivemos. Os arquibilionários do Sudeste, com os políticos do Sudeste, queriam tirar o Porto Sul daqui. Exatamente, foi uma grande... Isso de fato é verdade. Eles queriam tirar o Porto Sul daqui. Porque eu ouvi esses zum, e um dizia que era verdade, outro não. Eles queriam tirar o Porto Sul daqui. Os arquibilionários do Sudeste queriam tirar. Sair de Mara Rosa para Vitória do Espírito Santo. Entendeu bem? Uhum. Mudar o traçado do Porto Sul. Só que eu conheci um homem de honra nesse negócio todo. Foi o presidente da BAMI, o doutor Eduardo Lesman. Eduardo Lesman. Eu conheci esse homem em Salvador, em audiência pública, na Assembleia Legislativa da Bahia, promovida pela Comissão Permanente de Infraestrutura da Assembleia, onde eu vou citar aqui o nome do deputado Marconi Amaral, deputado Eduardo Salles, deputado Pedro Tavares, né, nessa comissão, e promover essa audiência lá, chamaram a BAMI lá.
E esse homem de honra, eu tenho uma profunda admiração e respeito por aquele homem, presidente para mim. Ele já me conhecia, eu não conhecia ele. Quando eu fui apresentado a ele, na Assembleia Legislativa, pelo deputado Eduardo Salles, ele falou, eu já conheço o vereador, ele tem nos ajudado muito. Quer dizer, ele me acompanha, as minhas ajudas, em favor do Porto Sul, que eu torço como pauta do mandato mesmo. Sim. Tem nos ajudado muito as ações dele. Falou bem assim, doutor Eduardo Lago. E na fala dele, na audiência, ele falou, ó, é delírio, essa foi a palavra que ele usou, é delírio quem fica dizendo que a Bami quer mudar o traçado do Porto Sul. É delírio. Porto Sul vai ser Ilhéus, apesar de ter grupos assim, querendo, mas nós não vamos fazer isso com Ilhéus. Foi lá que nós vai ser lá o Porto Sul. Ali viu a gente tem um problema. E aí, na audiência da NTT, onde eu estava, discutimos, mobilizamos os deputados para ir para lá, para a audiência também, eles foram. O governo do Estado estava lá, através da deputada Jusmari, representando o governo do Estado. O que é o seguinte, o governo do Estado com o governo federal fizeram um trabalho belíssimo para esse Porto Sul ficar aqui em Ilhéus. E eu quero agradecer. É por isso que não é bom você ser de direita nem de esquerda. Sim. Que você pode, né, falar de qualquer um que você quiser. Né, não tem esse negócio de tem boa relação, né? Relação. Tem. Ao presidente Lula, ao governador Rui Costa, a Jerônimo, a Câmara dos Deputados, né, na Secretaria de Infraestrutura. Lutaram mesmo. Nós estamos ali com eles e a notícia que eu quero dar a você aqui hoje é que ontem foi assinado já um protocolo, um memorando extremamente importante do compromisso da China em investir no Porto Sul, sim, em todo o traçado, né, de ferrovia e porto, com a consolidação aqui em Ilhéus. Vai sair da cidade de Xangai, no Peru. E chegar a Ilhéus. Ou seja, a gente vai passar, ele vai passar pelo, né, por todo o território, cortar ao meio o território do Peru, vai para o Acre, vai chegar ali em Rondônia, Mato Grosso, passar por dentro de Goiás e chegar aqui em Ilhéus. Ferrovia. Essa ferrovia. Né? Entendeu? Olha o quanto isso é importante, essa luta. Você entendeu? Sim. Então, eu lhe digo, esse senhor, o doutor Eduardo Selma, sim, muito bom, bacana. Eu lhe digo, se nós aqui, Ilhéus, sobretudo a Câmara de Vereadores, não dessemos atenção a isso, ficássemos de braço cruzado, cidade ninguém ia saber de nada, a imprensa ajudou muito também, vários setores da imprensa ajudaram nessa questão. Hoje, o traçado do Porto Sul estaria mudado, porque ninguém se incomodou, sim, então está todo mundo bem. Uhum. Seria mudado, íamos perder um dos maiores equipamentos, investimento de alta monta para o desenvolvimento da cidade, e Ilhéus vai continuar aí, como sempre foi, uma cidade, né, boa, bonita, bela e tudo, mas sem a pujança, sim, da economia que está fazendo com que a construção civil aqui, a partir do projeto Porto Sul, foi começar essas construções desses grandes prédios em Ilhéus, que vem a cada dia crescendo por causa do Porto Sul. Sim. As pessoas visando o Porto Sul, esse grande equipamento de desenvolvimento para trabalhar ali, para fazer ali negócios. Você entendeu? Então, hoje, graças a Deus, e eu disse, eu vou lhe dar essa notícia em primeira mão, né, aqui no podcast da TI TV, porque foi luta, não foi fácil. Nós viajamos para Salvador várias vezes, várias audiências em Salvador, entendeu bem? Você vê que primeiro nós nos preparamos aqui, porque não adiantava. Imagina eu chegar sozinho em Salvador. Mandarinha só não faria verão. Não. Aqui, e a Câmara de Vereadores da cidade de Ilhéus tem uma grande relevância nessa questão. Os vereadores dessa Câmara aí, todos, sim, ali, firme, tá certo? Ajudando, lutando junto comigo, entendeu bem? Para a gente chegar lá. Todos lutaram muito. E, graças a Deus, conseguimos mobilizar as outras câmaras e hoje Deus nos deu uma grande vitória e eu estou muito feliz, eu fico emocionado, estou muito feliz porque a minha preocupação, Salatiel,
é a seguinte, é ver pais e mães de família com seu emprego para botar comida na mesa, o pão de seus filhos, o feijão de seus filhos. A minha preocupação é ver essa juventude que estuda, que sai da escola, da universidade, ter seu emprego em sua cidade, sem precisar sair daqui para outro lugar. Sim. Vai sair se quiser, mas tem ali um equipamento que agrega muita gente de diversas profissões. Sim. Entendeu? E é uma cadeia, né? Não é só quem vai trabalhar diretamente, porque indiretamente isso gera, como você falou, né? Daí surge, olha, vem uma ponte, que era a necessidade do município, mas se viesse só a ponte e não tivesse todo esse pensamento, esse projeto de desenvolvimento de Ilhéus, a Zona Sul, como por exemplo, todo esse desenvolvimento da Zona Sul não aconteceria. Pois é. Né? Seria uma ponte que iria se melhorar a mobilidade, mas seria apenas uma cidade turística. Pois é. Ilhéus já tem essa visão de crescimento, tem crescido muito. Sim. Pegando essa parte toda essa luta sua, né? Sim. Eu acredito que algumas horas de sono se passaram aí. Sim. A gente fez uma postagem sobre isso aqui na TITV e tem um comentário, eu não vou dizer o nome da pessoa, mas está lá. A pessoa escreveu assim, né? Sobre esse novo traçado. Sim. Colocou aqui. Mais um da escola da FIOL, lançando agora como instrumento de reeleição e terminará lá para o ano de 3.335. Alguém ainda acredita? Sim. Como é que você... Aí, porque eu sei que a gente fala do vereador, a gente está falando de uma figura pública, mas tem o homem, né? Que tem suas dores, tem suas tristezas, tem suas agonias, suas, como eu posso dizer, decepções. Sim. Como é que você lida diante de toda uma luta e você saber que alguém ainda pensa desse jeito? Eu sou o seguinte, eu sou uma pessoa que só penso para frente. Sim. Eu não olho para a direita, não olho para a esquerda, não ouço. Eu só olho para frente. Eu sou homem de futuro. Sim. As pessoas que fazem comentários que puxam as coisas para trás, eu não leio e não ouço. Entendeu bem? Uhum. Porque são aqueles pessimistas de plantão. Eu chamo de pessimistas de plantão. Sim. Eles não fazem nada, não constroem nada, mas estão o tempo todo de plantão puxando as coisas para trás. Não ouço, não leio, não vejo. Sempre para frente, porque eu sei que quando a gente pensa para frente, quando a gente tem fé em Deus, e a gente se dedica, as coisas vão acontecer para melhor. Do contrário, se eu cruzar os braços e copiar um pessimista de plantão, isso vai ser ruim para mim, que vou ficar doente, vou adoecer muita gente e a vida vai ser uma vida triste, tá certo? Sem nenhum sentido. Perfeito. Então, é para frente que eu ando. Eu realmente... se a pessoa que não liga para isso, eu não vejo, não quero nem saber. Sou muito sincero. Nada, fique tranquilo. Eu queria entender como é que você lidava com isso. Não, lidou total tranquilidade. Não ouço, não olho, não vejo. Perfeito. Deixa eu pegar aqui alguns pontos. Já tem mais de 1 hora de papo aqui. Pra mim tá bom, eu tô aprendendo, né? Tô gostando disso aqui, tô aprendendo e descobrindo bastante coisa. Eu vou fazer algumas perguntas aqui e aí você não, Sati, isso não é função minha, isso não cabe a mim, fique à vontade, tá bom? Sim. Você quer responder? Zona Azul de Ilhéus. É verdade? Vai ter Zona Azul em Ilhéus? O prefeito vai implantar a Zona Azul em Ilhéus. A população foi consultada sobre isso? Não foi consultada. Qual o benefício que nós temos com isso? Eu tenho conversado muito com o prefeito e a equipe dele, que eu gosto, né? Que é importante que quando você vai tomar decisões que vai mudar a vida da cidade, chame a Câmara de Vereadores para conversar, que é o representante da população, e chame também essa população. Infelizmente, eles não têm feito isso ainda. Eu espero que comece a fazer em algum momento. Né? Algum momento. Um projeto desse que muda a vida da cidade, é necessário que nós, vereadores, participássemos dessa discussão, dessa implantação, e os segmentos, CDL, Associação Comercial, enfim, esses rapazes que trabalham de franelinha nos setores, fosse chamado também para ouvir o projeto, conhecer. Infelizmente não, mas que vai ser implantado, vai. Se eu lhe disser que eu sei muita coisa sobre isso, não sei, porque não fui Alguém consultado. Pode vetar isso? A Câmara de Não, não porque tem... não foi por lei, foi por decreto. Foi decreto. Porque assim, eu tô falando isso, assim, a gente tá vendo que Ilhéus tem melhorado. Sim. Eu falo isso, né? Valderico Júnior chegou chegando. Sim, sim. E que bom. Sim, que bom. É verdade. Ilhéus merece
né? Não só precisa, como merece sim Sim. uma administração que trate ela com todo esse carinho e Sim. esse amor e esse respeito. Só que quando se fala de Zona Azul, e aí perdoe a minha ignorância, Sim. né? A Zona Azul, você chega ali, estaciona o seu carro numa via pública, que você já tem 300 milhões de impostos pagando para ter o uso da via pública. Sim. Paga para estar ali. Se seu carro for furtado, danificado ou qualquer dano causado no seu carro, você não tem direito absolutamente nenhum. Sim. Não há um seguro que cubra. Sim. É simplesmente pagar para estacionar. Eu, na minha opinião, Salatiel, acho extremamente abusivo. Sim. Eu acho desrespeitoso, e aí deixo muito claro, é a minha opinião, Sim. Sim. tá? Como morador dentro Sim. dessa cidade. Eu acho desrespeitoso isso. Sim. Né? E temo que, a partir do momento que se implante e comece a funcionar a Zona Azul, porque a cidade, as vias ali principais onde será até a Zona Azul já está sendo pintada, já está, né, sendo identificadas, comece também a se proibir o estacionamento na Soares Lopes, onde normalmente estaciona ali, Sim. para que e já venha se, como logo quando arrumou aquilo ali, alguns guardas de trânsito começou a querer multar, Sim, sim. como uma forma de ser uma forma de ganhar, Arrecadar. Ok, mas e a população? Será se... E aí é uma reflexão que eu faço, e vou fazer esse recorte, deixar bem claro que é palavra de Salatiel. Sim. A população não foi consultada sobre Sim. isso. Não há uma forma de... A população não quer. E não estou falando só Sim. por mim, não. Sim. A população não quer isso. Sim, sim. Né? Não seria, nesse primeiro momento, já que Valderico está tendo uma boa ascensão, um tiro no pé? Em vez de ser uma zona azul, ser uma zona vermelha? Eu não conheço o projeto Zona Azul na sua íntegra. Sim. Até porque não fui chamado para discutir ele, conhecer nada disso. Eu entendo que o projeto Zona Azul, se for implantado da forma que eu tenho ouvido, estou ouvindo assim, Sim. esporadicamente, eu acho que é um tiro no pé. Só com o objetivo de arrecadar. Se fizer um projeto Zona Azul com o objetivo de organizar a cidade, organizar, né, o trânsito, o estacionamento, enfim, com um aspecto inclusivo, né, é uma coisa, mas com a visão só de arrecadar é outra. Eu vou procurar me informar melhor sobre esse assunto. Perfeito. E me informando melhor, eu converso com você. Perfeito. Uma outra coisa que foi recente, e aí eu vou falar como empresário. O Código Tributário da cidade foi atualizado. Sim. Foi consultado nos empresários? Como é que foi dado Foi isso? consultado, sim. Aí eu posso defender com muita Você tranquilidade. foi o relator? Foi relator. Posso defender com muita tranquilidade. Foram feitas na Câmara 2 audiências públicas. 2. Sim. Quais são os segmentos que representam assim, o empresariado de Ilhéus? CDL e a Associação Comercial e Indústria de Ilhéus, Sim. que estavam lá na audiência pública. Foram consultados, participaram da audiência pública, tudo direitinho. E eu fiz questão aqui de mudar a data de audiência para que todos participassem. E foi uma das audiências públicas desse semestre agora, muito bem representada, foi a questão do Código Tributário. Mas não houve uma solicitação de alguns ajustes e parece que não aconteceram. O que é que houve? Repare, os ajustes, porque na verdade, esse Código Tributário não traz aumento de tributos para ninguém. Até todos que foram para a audiência pública ouviram a apresentação, viram a apresentação e ficaram tranquilos que não há aumento de tributos para ninguém. Não foi como o passado, parece que foi em 2013, 2014, né, que aquele ali aumentou demais os tributos. E eu fui extremamente contra, me levantei contra, fui até por oposição naquele momento ao prefeito por causa dessa questão. A única coisa que foi questionado nessa revisão de parte do código foi dar ao prefeito a legalidade de ele atuar sobre revisão de impostos por decreto. A única coisa. Mas se eu lhe dizer uma coisa a você, o prefeito nunca vai poder revisar código por decreto. Nunca vai poder. Por quê? Porque nós estaremos atentos na Câmara para essa questão e até derrubar decreto de prefeito ou, posteriormente, fazer uma mudança nesse artigo da lei. Sim. Fazer uma mudança nesse artigo da lei. Então, ele nunca vai poder. E isso ficou consensuado nas conversas. Muitas vezes as pessoas se assustam, quer dizer, agora é Valderico, tudo bem. Mas quando é o prefeito lá na frente, Sim.
Como é que vai ser? Eu digo, rapaz, sempre vai ter grupo de pessoas que vai estar cuidando disso. Mas eu creio, e aqui eu digo com muita tranquilidade, que até o final do ano, vamos ver como isso vai funcionar, para a gente revisar esse artigo da lei. Só esse. Porque o resto não tem nada demais. Perfeito. Não tem nenhum aumento de imposto. Ninguém vai dizer, está aumentando imposto aqui. Não é verdade. Sobretudo, de empresário ou de pessoas comuns, não tem aumento de imposto. A ideia do prefeito, inclusive, eu ouço ele falando nisso, e a equipe dele permanentemente, é criar as condições necessárias para minimizar essa questão de impostos, para arrecadar mais no todo. Como é no todo? Uma pequena parcela da sociedade paga imposto. Sim. Uma pequena. Essa revisão, com algumas ações nessa revisão, vai fazer com que a prefeitura faça o reurb. É buscar aqueles que não estão pagando. Entendi. Aqueles que é a maioria. Porque quando você traz aqueles aqui para a mesa, você minimiza quem está pagando. É um equilíbrio. Sim. Não é verdade? Então, esse código, a visão do prefeito, inclusive, é essa. Perfeito. De buscar quem não está pagando. Eu posso fazer mais umas 3 assim? Fique à vontade. Ilhéus é uma cidade linda, apaixonante. Eu não sou ilhéense, né? E até você já me convidou algumas vezes para deixar claro aqui, já me convidou algumas vezes para receber o título de cidadão ilhéense. Me permita, cadê Neto? Neto. Diga a ele aí que, para fazer urgentemente o projeto de lei, que nós vamos. Viu, Torinho? Título de cidadão ilhéense aqui, viu? Urgente. Eu fugi, mas agora. Urgente. Pronto, eu vou aceitar. Urgente. Deixa eu estar registrado aqui. Urgente. Ilhéus é linda, é apaixonante, é uma cidade que... eu sempre digo para as pessoas que, né, eu já gravei mais de 100 bate-papos, né, graças Sim. a Deus. E com várias pessoas que de fora falam, sério, eu me apaixonei, eu vim para Ilhéus, me apaixonei. Eu falo, como não se apaixonar por Ilhéus? Sim. Mas tem algo em Ilhéus que eu acho que incomoda todos. Sim. E eu estou falando da central de abastecimento. Sim. Ilhéus não merece aquilo. De jeito nenhum. O que fazer? Aquilo depõe contra o município. Depõe contra o município. É uma vergonha, uma vergonha. O pior de tudo é que entra um prefeito, entra outro, e todos falam na central e que vão fazer o que vai acontecer. Eu me lembro que Bebeto disse que tinha colocado ali o governo do Estado uma emenda ali no valor de 30 milhões. O negócio desse emenda, essa emenda nunca apareceu. Eu percebo isso. O Mário disse que ia fazer aquela central, saiu uma que não enquete, sei o quê. inclusive, né? Nada. E aí entristece a gente. O que é que eu percebo? Qual é a minha percepção? É vontade política. É vontade política. Vontade política. Porque quando a pessoa tem vontade política de fazer uma coisa, ela enfrenta o que for, vai e faz. Vai buscar emenda. É o prefeito. Buscar emenda com o governo federal, o governo estadual, tudo, e faz. Mas eu acho que o interesse nesse abastecimento, o pessoal parece que se acostumou com aquilo ali daquela forma. Entendeu bem? Tá desumano aquilo ali. Feio demais, horrível, Tá horrível, indigno horrível. aquele negócio, sendo Horrível. sincero. É isso que eu falo, assim, é o que eu volto a dizer. A gente está aceitando de forma pacífica uma zona azul, né? Mas estamos deixando e aceitando de forma pacífica um lugar como aquilo ali. Né? Ilhéus, nós temos uma natureza incrível. Ilhéus, eu costumo dizer, volta a pegar aquela, parafrasear pelo Vale de Caminha, né? O que é aquilo que se plantar, tudo dá. Sim. Né? Temos uma agricultura muito forte, Sim. né? E agora imagina como é desumano alguém sair para vender o seu aipim, a sua batata, né? o seu material, roupa também, ou qualquer coisa naquela central de abastecimento. Primeiro é desumano para quem trabalha ali. As pessoas trabalham num lugar desconfortável. Inóspito. Sujo, né, com urubus perto das pessoas. Para quem trabalha, tem que dar dignidade para as pessoas que trabalham na central de abastecimento e ao seu redor. Segundo, para o munícipe ou pessoas de fora que vão ali comprar, consumir, né, porque é algo assim que realmente compromete, né, a saúde da pessoa e compromete mesmo. Então, o que é que eu acredito? Eu acredito que é necessário um grande movimento da cidade. Levanta essa bandeira. Rapaz, vou fazer isso.
Olha que eu não tenho nem móvel Eu lá, vou sabe, fazer claro, isso. não sou, mas é importantíssimo. Eu vou fazer isso. Eu vou trazer essa bandeira para o nosso mandato. Eu vou trazer essa bandeira. Eu vou, inclusive, apresentar um requerimento logo ao bem prefeito, com cópia para o governador do estado, tá certo? Solicitando a recuperação urgente da central de abastecimento, embasar bem direitinho, e vou começar a mobilizar a população para a gente fazer momentos mesmo de reflexão, de parada, enfim, até a gente conseguir esse pleito. É importante, eu tomo essa decisão aqui agora, aqui no nosso podcast. Aproveitar que a gente está ali no Malhado, ali de junto àquela rua, alguma novidade? A Lindolfo Collor? Ali se fez a primeira etapa ali. Sim. A segunda etapa, com essa questão política do Mário, com o governo do estado, tudo se parou tudo. A conversa que eu sei é que vão retornar por agora, como retornaram lá a pavimentação da Zona Norte, a Zona Sul também está retornando e vão retornar ali. É mais um aditivo para a empresa que ganhou a licitação, uma coisa dessa natureza. Estamos aguardando. Mas tem previsão de quando inicia? Não. Eu só Mas ouço é fonte dizer. que vai... Até porque para o ano é um ano político. O governador do estado parece que vai para a reeleição. E para ele ter voto em Ilhéus, ele vai precisar cuidar de Ilhéus, né? Independente de quem seja o prefeito ou não, ele vai ter que cuidar. Porque senão o povo não vai dar o voto a ele. De jeito nenhum. Eu acho que já não dá. Mas, não enfim. vai dar o voto a ele. Então ele vai ter que cuidar para ter o voto dele aqui. Se ele não der, que justificativa Porque a pessoa tá feio, vai ter? né? Tá muitas Horrível. moradores, empresas ali, fechou as portas ali. Muita gente, porque ali é absurdo. Eu tenho até tristeza de falar daquilo ali. Aquilo é terrível. Eu vou fazer só mais uma pergunta e um pedido. Fique à vontade. Pergunta. Eu confesso que devido à minha ignorância política, Sim. a minha falta de aproximação com o meio político, você sabe disso, trato aquelas discussões entre Dr. Tandic, Galvão, Vinícius Alcântara, e que acontece, eu trato aquilo como um mero circo. Sim. E aí eu estou falando por mim. Sim. A minha pergunta é, aquilo de fato é verdade ou é apenas uma forma de eles querer aparecer em cima do outro e nos bastidores são todos irmãozinhos? Essa é uma pergunta chamada sincericídio. Sincericídio. Você me permita... Nossa, você ficou com medo lá. Pela primeira vez eu vou lhe fazer um pedido. Me permita não opinar sobre esse assunto. Perfeito. É uma coisa interna corpore. Eu prefiro não opinar. Me permita. Se quiser eu faço o corte, fica tranquilo. Meu pedido. Esse pedido é um pedido que teve um sábado que a vereadora Rúbia esteve aqui e ela veio conhecer apenas a empresa, né? Ela veio aqui conhecer a partir de Márcia, tá ali, nossa querida amiga, está com a gente. Ela trouxe para conhecer a empresa e ela quis conhecer. Ela veio aqui no sábado e disse, bora gravar aqui uma enquete e tal. E ela sentou aqui e acabamos gravando um podcast. Sim. Né? Foi muito gratificante. Eu disse, não, eu vou continuar. Eu disse, não, se eu tenho que começar honrando alguém, vou começar honrando meu amigo, ser meu primeiro convidado para estar aqui. Obrigado, Salatinha. Muito obrigado. E nessa enquete não tinha nada programado, nessa entrevista não tinha nada combinado e eu fiz um pedido. E é um pedido que eu faço para minha querida Vilela City. Sim. Né? Ela se comprometeu e aí eu gostaria também que você tivesse, se possível, também estar junto nisso. Vilela a gente chama de uma cidade. Sim. Né? Sim. Estima-se mais de 30 mil habitantes. Sim. Né? Hoje, o Vilela já elegeu, inclusive, 2 vereadores no mesmo mandato. Sim. Né? Acho que no penúltimo pleito. Mas nós temos um problema, que é um bairro com essa magnitude, com essa densidade demográfica, com apenas um acesso. E sempre se falou que o Vilela poderia, ou deveria, e teria que ter um outro acesso. Sim. Eu falo isso porque, assim, se hoje, quando você chega na entrada do Vilela, tiver um carro ali quebrado agora, você não consegue sair. Sim. Ou você passa mais de 1 hora. Se tiver algum acidente no Bambuzal, ali, né, na próxima rodoviária, você também interdita basicamente o bairro. Por que não se pensar em um outro acesso ao Teotônio Vilela? Sim. E esse é um pedido que eu vos faço, né, como morador, como eleitor, de se pensar sobre isso. Porque eu acredito que, pense o exemplo da Zona Sul. A partir do momento que a Zona Sul teve uma outra ponte, a ponte Jorge Amado, olha o desenvolvimento que chegou ali. Sim. Né? Imagina o Vilelinha. Verdade. Né? Nós vilelenses, não somos melhores nem piores que ninguém, e eu falo isso como cidadão.
né? Temos os nossos direitos, mas também muitas vezes ficamos privados de ter algumas coisas porque só dependemos daquilo ali. Sim. Né? É o único acesso para um bairro com mais de 30 mil pessoas. Sim. E já se falou algumas vezes de se fazer um acesso para a Zona Sul, saindo na Sapetinga, já se falou de fazer um acesso saindo aqui, Rua Santa Bárbara, que é descendo aqui, saindo em frente à rodoviária, onde tem a Rua do Mosquito, mas nunca se concretizou, né? Me parece até que o ex-vereador Macris uma vez tentou levantar essa bandeira, e parece que aí entra meio ambiente, mas eu entendo também que quando se quer fazer, se faz. Verdade. Olhe com carinho Verdade. esse pedido, não só de Salatiel, mas dos moradores daqui do nosso bairro. Eu acho muito justo que o Vilela pleiteie essa questão. Pleiteie, né, uma outra saída, entrada para o bairro do Vilela. Acho muito justo mesmo. Eu confesso a você que eu nunca tinha pensado nisso. Não vou dizer que nunca tinha pensado nisso. Porque a gente acaba se acomodando com o que está aí. Está tudo bem, né? Sim. Não tinha pensado. Já ouvi muitas conversas de uma ponte que liga o Vilela, sei para onde, mas nunca sai de conversas. Eu não conheço nenhum projeto concreto que diga, está aqui o projeto, vamos aqui. Então, já que você falou com a doutora Rúbia, a vereadora Rúbia, e você está falando comigo, eu vou sentar com ela. Obrigado. Vou sentar com ela e vou dizer, minha amiga, Rúbia é minha amiga demais. Dizer, Rúbia, como é que nós podemos dar as mãos para poder lutar por esse pleito do Vilela? E aí vamos construir os caminhos e as peças legislativas que nós temos à nossa disposição para começar a falar sobre essa questão e a construir um caminho e vamos lhe dando notícia. E não vai ser daqui a tanto tempo, não. Assim que voltar os trabalhos da Câmara para a semana, eu já vou chamá-la para a gente começar a construir peças legislativas e os caminhos, né? Eu tenho algumas ideias, ela deve ter outras, somadas de vocês, que a gente pode chamar em algum momento para construir uma comissão até para tratar desse assunto. Perfeito. Eu creio que nós vamos ter êxito. A gente sabe que não é uma coisa a curto prazo, mas eu creio que quando a gente começa, pelo menos vira um projeto a médio e a longo prazo. Mas precisamos começar. Que aconteça. Nosso Vilela agradece. Como disse, eu não sou ilhéense, sou apaixonado por Ilhéus, moro em Ilhéus desde 2002, mas meu coração vibra, e não é palavra de político não, tá? Quem sabe que eu não sei. Você me conhece que eu não tenho. Eu estou falando, mas não tem alguma proposta não, deixa bem claro. Mas meu coração vibra e arde por esse Vilela. Sim. E eu acredito que, tendo esse acesso, vai dar mais, não só mobilidade, mas vai valorizar ainda mais o nosso bairro, e a gente precisa disso. E o Vilela é um grande bairro, né? O Vilela, para mim, é um dos melhores bairros de Ilhéus, para mim. Eu tenho uma parte aqui do Vilela que, assim como eu vou cuidar lá do Iguape, a pavimentação asfáltica do Iguape, eu agora estou entrando numa luta pela pavimentação asfáltica do Iguape, daquela outra parte do Savoia, das ruas lá de trás do Savoia, que são muito feias também. Eu vou entrar nessa pauta, e do São Domingos. O esgotamento sanitário de São Domingos, eu vou pelo Badaró. Eu estou incluindo nessa pauta o Badaró. Eu estive no Badaró já 2 vezes esse ano, ou 3, em um evento ali da Igreja Filadélfia. Sempre me convida a turma. Eles eu têm vou lá. Eles têm uma área ali muito grande lazer, área. muito bom. E o Badaró, é justo que o Badaró seja asfaltado, tudo aquilo ali, que é muito bonito. E eu estou colocando nessa pauta nossa do mandato, o Badaró também. Eu tratei disso com a turma lá sobre esse assunto. Esses 4 lugares, eu vou lutar para que o prefeito, com a usina asfáltica, asfalte esses 4 lugares. Badaró, Iguape, as ruas de trás do Savoia e o São Domingos. Eu tenho esse compromisso. E vai acontecer, que não precisa da gente, pode contar com a gente. Obrigado. Meu amigo, tem algo que você queira acrescentar que eu não te perguntei? Não estou... Peço desculpas por alguma coisa que... Nada, me sinto extremamente satisfeito, muito honrado mesmo em estar aqui com você, que é meu irmão, meu amigo, tá certo? E com essa forma que você tem de lidar com as pessoas, com as coisas, sempre muito agradável. Eu saio daqui muito feliz, porque é um canal
que tem assim, uma abrangência muito grande. Né? 10 milhões de acessos. Eu mesmo acompanho, né? Acompanho. É muito grande. Então, eu só tenho que agradecer. Né? Gratidão, porque você me convidou, é o primeiro convidado a estar aqui tratando desse assunto. E quantas vezes você me convidar, eu estarei aqui presente, né, para poder bater esse papo com você. E eles surgiram, né? Surgiram mesmo, que nós estamos com essa pauta do Porto Sul, que para mim é a pauta mais abrangente, que a nível região, enfim, que Herder Mendonça vem aqui. Eu estou lhe dizendo porque... Entrei em contato com ele hoje. Eu sei o que eu estou falando. Sim. É a pessoa que vai assim, engrandecer muito com as informações que ele tem. Perfeito. Um podcast aqui, você vai ficar muito feliz com essa sugestão. Muito obrigado. Meu amigo, brigadão mesmo. Obrigado porque você sempre acreditou no seu trabalho, sempre acreditou no que você é, sempre acreditou em fazer uma política limpa, de ser respeitoso, Sim. Né? E de buscar pautas que de fato fazem a diferença. Sim. Obrigado mesmo. Tá certo. Eu me sinto muito, muito orgulhoso de ser não só um admirador político seu, né, mas também um amigo. Sim. Né? Uma pessoa que a gente pode contar e que você pode contar comigo e você pode contar com a TITV. As portas estarão sempre abertas, tá bom? Muito obrigado. Deus abençoe muito sua vida, sua casa, Amém. Sua família, os seus negócios. Amém. Que seja abençoado pelo Senhor. Amém. Tá certo? E que você sempre seja assim, essa pessoa próspera em tudo que você faz. Amém. Deus abençoe. Obrigado, meu amigo. Deus abençoe. Gente, esse foi um programa Conversa Franca com meu amigo, professor, vereador Gurita. Os assessores dele ali ficaram me olhando em alguns momentos assim, não pergunta isso não. Mas eu perguntei. Sim, peraí, tem um dado. Peraí, calma. Não, tem um dado aqui. Aí agora quem ia perder a amizade era eu ali com o menino. Tem um dado aqui que chegou para mim. O bom de você ter pessoas competentíssimas na sua equipe, já chegou para mim aqui. Calma. Antes de eu encerrar, não posso deixar de fazer. De 2021 até 2025, são 85 projetos de leis que você apresentou, né? E mais de 26 projetos de decreto legislativo, no total 111 projetos. Graças a Deus, né? Eu não lembro muito bem, mas seu primeiro número para candidato foi 1111, não? 1111. 1111, tá vendo? Ainda lembro, tá vendo aqui, ó? E hoje nós temos 111 projetos aprovados. Tá vendo? Glória a Deus. Obrigado, Senhor, e a essa equipe maravilhosa que nos acompanha. Obrigado. Obrigado a você. Deus abençoe vocês e até o próximo episódio do Conversa Franca.